Um bom dia para todos, que bom, né? A gente vem trazendo um abraço lá do começo do Brasil, lá em cima, em Roraima. E aí, abraçando todos vocês, também vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nesse momento ilumine nossas mentes, para que nós possamos absorver melhor a lição da manhã de hoje, né? Que nós possamos, sim, estar mais com aquela sustentação para que, diante do nosso dia a dia, estejamos, sim, fortalecidos. Então, a gente está com um tema bem interessante que está envolvido diretamente a relatos que se encontram nos evangelhos, tanto de Marcos, como de Mateus e de Lucas, que trata de uma mulher que sofria de hemorragia, e isso há 12 anos que ela vinha sofrendo, e ao tocar na veste de Jesus, ela é curada. E sabemos, sem dúvida nenhuma, que Jesus foi o maior curador. Tanto a gente, em busca de vários relatos dentro do Evangelho, que encontramos curas de cegos, curas de coxos, de surdos, de leprosos. E essa cura que Jesus também fornecia ou trazia para aqueles que em busca, era uma cura fisicamente, mas também uma cura da alma. E aí conta-se nos evangelhos que essa mulher já passara por vários médicos, sacerdotes, e sem nenhum resultado. Já tinha gasto muito, então tudo inútil. Mas, no momento que ela já estava numa aflição, numa angústia, de tanto sofrimento, que já durava 12 anos, ela ouvira falar de Jesus. Ouvira falar de Jesus e ali estava como uma primeira oportunidade para falar com ele. Então, pela primeira vez ela ia falar com ele. Ali estava, em alguns passos ela conseguiria ter aquele momento tão esperado. E ela dizia o seguinte: se ao menos eu tocasse em sua veste, eu serei salva. Olha a fé desta senhora. Ela tinha isso em mente. Então a enferma movimentou-se e aí entrou naquela multidão, como relata os evangelistas, entrou naquela multidão em busca de Jesus. E nós temos consciência o quê? Que naquela época, que a tradição ou a cultura judaica, durante um período que a mulher passa, que é o período de menstruação, ela era considerada como impura. Então, a gente vai encontrar isso lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 15, o versículo 19. Então, ela era considerada como impura e ninguém poderia tocá-la. Até a própria não poderia tocá-la. E se acontecesse esse toque, então precisava de passar por um ritual de purificação. A família, não, então, mas aquela mulher estava ali naquela multidão. Aquela mulher, o que fazia ela avançar em busca de Jesus era aquele período longo de sofrimento. E a gente pode assim perguntar a nós mesmos: imagine nós estarmos na condição dessa senhora. Imagine. Então, que ela tinha aquele período de sofrimento, ela vivia numa solidão, uma dor, e que passava aqueles problemas e não tinha cura. E diz Amélia Rodrigo, no livro Premissa de um Reino, exatamente no capítulo 14, que aquela senhora, aquela enferma, sentia-se abandonada.
desiludida e marcada pela humilhação. Ela vivia afastada do contato social. Todos consideravam como impura. Então, ela não deveria estar no meio daquela multidão. Ali estava contra as leis. E ela toma essa iniciativa. Ela toma a iniciativa e, com muito esforço, avança e consegue tocar na veste de Jesus. E, ao tocar, ela sentiu o corpo curado. Ela estava curada. Então, vamos pensar em termos de informação que a doutrina espírita traz. Então, naquele momento, ocorreu uma irradiação, ocorreu uma energia, que todo aquele fluido trabalhou-se em cima daquela doença. E aquela mulher tornou-se curada. E outra situação que no próprio... na própria narração que os evangelhos traz, que rica em elementos, tem-se o seguinte, que ela toca na orla de Jesus, na veste de Jesus, e aí a gente traz novamente o Antigo Testamento. Quando trazemos o livro Números, o capítulo 15, o versículo 38, quando tem-se como a tradição judaica que a base da túnica teria uma espécie de franja com um bordado de linha azul. E era como um lembrete para obedecerem os mandamentos de Deus. Olha as informações, os elementos que a gente pode trazer dentro de uma passagem dessa. Então, ela toca exatamente nesse local. Por quê? Porque ela vai se ter um momento de lembrar a lei divina. Então, o que traz a vida, lembrar a lei divina é trazer a vida. E ela vivia no mundo perdendo a vida, devido à sua enfermidade. Ela estava perdendo a vida. Então, ela precisava recuperar. E, ao tocar a franja, ela teria a misericórdia divina. A lei divina, ela teria a misericórdia divina. E nesse movimento que acontece, que ela toca lá nas vestes do nosso mestre, de imediatamente Jesus sentiu. E de imediatamente a gente, como viu agora na leitura anterior, que Jesus diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. Então, a mulher, naquele momento, fica com medo. Trema. Por quê? Porque ela sabia que estava infringindo a lei do Antigo Testamento. E aí, Jesus pergunta isso e, naquela multidão, os próprios discípulos não conseguiam nem dizer quem tocou dentro dessa multidão. Quem tocou? Mas, no momento que ela toca, que ela é curada, Jesus diz o seguinte: vai, filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Quando a gente vê uma frase assim como essa, a pessoa que está numa aflição, doente, e vê algo com um teor de calma, de consolo, como a fala de Jesus, vai, filha. Esse consolo, esse amparo que a gente recebe naquela hora é um alimento espiritual. E Jesus, naquele momento, ele não teve uma posição de julgar aquela senhora. De maneira alguma, ele não condenou aquela mulher. Só fez abençoá-la. Tanto que Amélia Rodrigo, nesse mesmo capítulo citado do livro Premissa de um Rei, ela diz o seguinte, que aquela enferma, ela apresentava sinal de desventura, sinal de que infringiu a lei de Deus em algum passado. Então, a gente vai começando a entender o momento dela despertar para sair, para ter outras oportunidades. E esse foi o momento. E trazendo novamente essa fala de Jesus, a tua fé
te salvou, como em vários momentos Jesus sempre usou essa frase, a tua fé te salvou, vá em paz. A gente vai entender que Jesus enfatiza o quê? A importância da gente conviver com uma fé verdadeira, da gente ter fé em Deus, durante, mesmo em períodos ou em tempos muito difíceis, aquelas tempestades de vez em quando que vêm em nossas vidas, que a gente tenha fé em Deus. Essa é uma fé verdadeira. É uma fé ativa que aquela senhora apresentou naquele momento. Ela venceu a resistência da multidão. Ela venceu os obstáculos internos dela. O medo, os preconceitos, ela venceu. Então, uma fé tão segura, tão ativa, que conseguiu vencer todas as resistências. Então, por que a gente vai fazer a pergunta, por que só aquela mulher, dentro daquela multidão, foi curada? Que muitos daqueles estavam naquela mesma situação, necessitados de uma cura. Por que só aquela mulher foi curada? Então, a gente vai começar a pensar o seguinte, que ela acreditou em algo que era muito mais além do algo exterior. Ela acreditava assim que se ao tocar, pelo menos na veste de Jesus, ela ia ser curada. E é de notar também que naquele momento não teve nenhuma ação do ato em termos de vontade de Jesus, porque Jesus estava ali, Jesus não estava diretamente para curar ela. A gente percebe que no trecho evangélico não houve imposição de mãos, como outras oportunidades, quando Jesus faz a cura de outros doentes. Não houve. Então, houve o quê? Bastou o quê? A irradiação fluídica que veio da fé daquela mulher. Então, essa cura veio dela em acreditar que Jesus estava ali para lhe ajudar. Quando ela consegue vencer todas as resistências. E aí a gente faz novamente uma pergunta para a nossa reflexão. E se nós tivéssemos hoje a oportunidade de encontrar Jesus? A nossa reflexão. Como seria? Será que eu estava mesmo de coração aberto para ter aquele contato, aproveitar aquela oportunidade? Ou se eu estava só para as coisas materiais, exterior? Porque muitos de nós, ainda hoje, estamos na condição daquele que estava ali naquela multidão. Buscando, sim, o toque de Jesus, sim, mas num sentido apenas mais formal, num sentido mais exterior. A gente pode pensar nós mesmos, muitos de nós estamos indo mais nesse sentido exterior. Então, o que podemos pensar para a gente ter como uma reflexão para nós mesmos? Porque ainda precisamos, assim, de rótulo para tocar em Jesus. Ainda a gente está nessa situação. A nossa pequenez ainda precisa desse toque. Vamos dizer, se comportando como Tomé naquela época. Então, quanto de nós ainda hoje não vivemos pensando que seria muito bom se pudéssemos ver Jesus, aí eu consolido mais minha fé. Eu preciso ter Ele próximo, eu preciso tocar nele para consolidar minha fé. Será que é por aí mesmo que a gente precisa dessas ações exteriores? Então, é uma reflexão para cada um de nós. Então, para que nós possamos mesmo conseguirmos esse toque com Jesus, é preciso o quê? É preciso o quê? É preciso que nós vencemos muitos na passagem. Temos os relatos que os evangelistas trazem,
em que ele diz o seguinte, quando Jesus diz, de mim saiu virtude. Né? Jesus não diz isso? Alguém me tocou, eu senti e de mim saiu virtude. O que quer dizer isso? Esse elemento aqui que a gente tem como o Evangelho traz. O que a gente pode trazer? De mim saiu virtude. Então, vamos pensar assim, ó, que toda criatura que procura a lei divina recebe virtude. Todos nós, como fazemos essa transformação, quando a gente faz o esforço, a gente já está recebendo essa virtude. Então, a virtude é uma decorrência da vivência da própria lei divina. Então, toda vez que nós harmonizamos com a lei divina, nos encontramos virtudes. Era isso que tinha acontecido naquele momento com aquela senhora. Então, para isso, é preciso o quê? É preciso que todos nós nos esforçamos, sim. É necessário que a gente dê esse passo, para que evite a gente estar desarmonizado com a lei divina. A própria ciência médica já afirma que qualquer desarmonia no nosso íntimo, desarmonia interior, vai afetar o nosso organismo. Afeta o fígado, afeta rins, o nosso próprio sangue. Isso aí é a ciência que já vem mostrando. A gente já tem um efeito devido a uma desarmonia interior. Então, lembrando aqui, Jesus, que ele não só oferecia a cura física, mas ele dava oportunidade para desenvolver também a cura moral, a cura da alma, mostrando o caminho para todos nós do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento moral. Essa era a essência divina do projeto de Jesus, era exatamente trazer elementos para que nós possamos desenvolver um progresso espiritual, um progresso moral. E trazendo aqui uma mensagem que se encontra no livro Luz do Mundo, também de Amélia Rodrigo, exatamente lá no capítulo 25, é o último capítulo do livro, quando Amélia, ela narra aqui um diálogo entre duas moças, vamos chamar assim, duas moças, a Lavina, que é uma patrícia romana, e Miriam, sua hóspede, judia cristã, que ela revela a profunda fé por Jesus. Então, as duas têm aquele diálogo. Até então, a Lavina não conhecia que a Miriam ela era adepta aos ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, quando vem o diálogo, a Lavina, ela se espanta. Ela diz, pareces cristã? Aí, a Miriam diz assim, sim, eu vos pareço, eu gostaria de dizer-vos que Jesus me fascina. E aí ela continua, que tens a favor do crucificado e contra os nossos deuses? Aí a Miriam respeitosamente, respeita as ideias de Lavínia, sim, e ela diz, não, senhora, eu não tenho nada contra. Eu sou a favor de Jesus, a quem eu conheci há 10 anos atrás. E aí a Lavínia, ela fica assim, conhecesse já eras assim, porque a Miriam era paralítica, ela tinha uma paralisia, ela não andava. Já eras assim, e por que ele não te curou? Então era um questionamento dela. Tu tem tanto fascínio por esse Jesus, e por que ele não te curou?
E realmente a Amélia Rodrigues, ela vai contando detalhes desse encontro, diz que a Miriam vai em busca de Jesus justamente devido a essa doença, e ela vai contar que naquele momento Jesus não curou. Até então a Miriam não entendia, mas Jesus vai explicar. Ele diz o seguinte: andar não é o mais importante da vida como supões. Dai-te muito mais, vai em paz. Então, ali se trata de uma cura, não fisicamente, mas de uma cura profunda da alma. E é essa cura que a Miriam queria. Então, o que a gente pode trazer como reflexão? Que muitas das vezes, devido a algumas turbulências, devido a algo que a gente passa como dor, expiação, a gente não entende para que serve aquilo ali. Né? A gente não entende. Então, o a gente não entender é muitas das vezes um passo para a revolta. Então, precisamos mais de uma cura da alma do que da cura da física. Quando a gente sabe que uma cura da alma é aquela cura que o mestre diz: eu vim para que todos tenham vida. Essa vida é eterna. Não é isso? Então, muitas das vezes, diante dessas dificuldades, essas expiações que a gente vem passando, a gente não entende. A gente fica ali se lastimando, morrendo a cada dia, reclamando, perdendo vida, vamos dizer, nessa situação. Então, é preciso que meditemos nesse sentido desse toque, porque não foi aquela presença material, de maneira alguma, não foi aquele toque exterior. Então, que a cura só vai chegar, vamos dizer, ou chegará, quando a gente fizer um reajustamento íntimo. Então, é necessário, sim, que a gente deseje melhoras positivas, que a gente deseje uma elevação da nossa alma. E que aquela multidão interna, aqueles hábitos infelizes, que às vezes, muitas vezes, traz dor, traz mágoas para a gente. Que a gente possa, sim, trabalhar. A gente possa trabalhar com essa multidão interna. Né? São várias multidões que a gente precisa, assim, desvincular, vencer, e na medida que a gente vai dando esse passo, a gente vai se aproximando mais do nosso querido Mestre Jesus. É isso que precisamos acontecer. A gente ainda tem muitos defeitos, ainda estamos nesse caminho, mas graças a Deus que a gente já tem a oportunidade de obter conhecimentos que a doutrina para nos fortalecer nessa caminhada. Trazendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando temos que se reconhece o verdadeiro espírita, quando a gente tem todo aquele empenho, quando a gente faz um esforço de se transformar, em dominar as nossas más inclinações. Então, se a gente estiver nesse caminho, sim, estamos trabalhando para esse caminho, está. Então, esse toque está realmente ligado à nossa alma. Está ligado à nossa alma, esse toque interior. E a gente vai ficando mais próximo de Jesus. É isso que a gente precisa para nós mesmos, nossa melhora. É isso. Então, a gente precisa o quê? Rever as multidões exteriores. Nossa, o que é que está me iludindo? Que muitas das vezes essas multidões exteriores vêm, às vezes, iludir mais. Né? Quando a gente dá mais espaço para as coisas materiais. Outra situação é quando eu frequentar um templo, eu conhecer, eu ler todos os ensinamentos
das leis divinas, eu vou me transformar. Será que é isso? Será que a gente só basta em se envolver, em conhecer todas as leis, os ensinamentos? Será? Claro que é preciso, sim. Claro que é preciso. A gente vai ter esse reforço, sim. Mas isso não é o necessário. Não é o necessário. É necessário que a gente tenha Jesus sempre próximo, ter em mente que ele está sempre disposto a tocar em todas as criaturas que requer esse apoio espiritual, mas que precisa a gente dar um passo. O que foi que a mulher enferma deu? Deu um passo. É isso que a gente precisa. E aí a gente faz uma pergunta. Quais os obstáculos que me impedem de seguir Jesus? Essa é uma pergunta que nosso íntimo tem que responder. E nós mesmos temos a resposta. Quais são os obstáculos que eu ainda tenho que vencer? E ficar mais próximo, ter esse toque do Mestre. É algo que a gente precisa. Então, podemos pensar num sentido para nos fortalecer mais, que nós devemos ter perseverança. Esse é o caminho. Possamos também trabalhar mais com a nossa humildade, coragem, paciência, a fim de que vamos, sim, cada dia vencer as multidões externas que estão aí no nosso dia a dia. Que a gente vai saber distinguir o que é certo, o que é errado. Então, quando a gente está nesse caminho, significa, sim, que eu estou dando campo para ocorrer esse toque de Jesus, que compete a cada um de nós. Não é aquele que convive conosco, o filho, o marido. Não, é a cada um de nós fazer esse caminho, essa abertura. Eu estar com uma abertura para eu ter esse vínculo e ocorrer esse toque interior. Então, como a gente viu há pouco na leitura, para a gente finalizar, só relembrando nessa leitura que foi feita do livro Harmonização, que Emmanuel traz como título O Toque, só trazendo um trechozinho para a gente finalizar a nossa reflexão. Ainda hoje, o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Aperta-nos através de templos, de círculos, reuniões, oprime-nos com as mais estranhas negativas. É perseguido, disputado, estado com violência, mas Jesus conhece aquele que o toca, depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se pleno de carinho. Como vemos, o problema do toque complexo. Sem o contato de Jesus, não há fé legítima, não há fé verdadeira. Mas que isto se efetue, é preciso a providência parta de nós mesmos. Então está aí, esse toque é necessário vir de nós mesmos. E a cada momento a gente está sempre tendo oportunidades para realmente nós nos despertar. É isso, nós precisamos nos despertar. Ah, está difícil. Claro que é difícil, mas a gente tem recursos espirituais, a gente tem a doutrina espírita que traz esse recurso, a gente tem os nossos amigos espirituais que nos momentos difíceis, mas está ali do nosso lado. Até o nosso Mestre Jesus está do nosso lado. Falta só a gente fazer a nossa parte, abrir para ter esse toque interno. Então, que Jesus abençoe cada um de nós. Muito obrigada.